Olá, pessoal. Vamos retomar aqui a continuação dos nossos estudos. Hoje, dando continuidade ao capítulo 9, seção 5. Hoje eu vou trabalhar a 5 e a 6, tá? Seções 5 e 6. A primeira sessão de hoje trata da conservação do momento linear. Quais são seus objetivos? Seus objetivos são: no caso de um sistema isolado de partículas, usar a lei de conservação do momento linear para relacionar o momento inicial das partículas ao momento em um instante posterior. Saber que, mesmo que um sistema não seja isolado, a lei de conservação do momento linear pode ser aplicada a componentes do momento na direção de um eixo, contanto que não haja uma componente de uma força externa na direção desse eixo. Tá? Então, aqui nós consideraremos sistemas não isolados, no entanto, sem que haja uma força externa atuando no eixo em que nós estaremos analisando. Em outras palavras, nós teremos um sistema parcialmente isolado, parcialmente não isolado, né? Nós vamos considerar a parte dele que é isolada de forças externas. Quando o impulso é zero, ou seja, quando a força externa atuante sobre o sistema é zero, o momento do sistema é constante. O que significa que, se um sistema de partículas não está submetido a forças externas, o momento linear total, P maiúsculo, do sistema não pode variar. É a chamada lei de conservação do momento linear. Dependendo das componentes da força resultante externa, é possível aplicar o seguinte princípio: se uma das componentes da força externa aplicada a um sistema fechado é nula, a componente do momento linear do sistema em relação ao mesmo eixo não pode variar. Então, aqui, embora nós não vamos trabalhar exclusivamente com sistemas fechados, ou melhor, isolados, sem a presença de forças externas, se houver um eixo em que não tem uma força externa, uma componente, esse eixo deve obedecer à lei de conservação do momento. Forças internas podem mudar os momentos de partes do sistema, mas não podem mudar o momento linear do sistema como um todo. Aí eu quero que vocês lembrem da videoaula de ontem, onde nós tínhamos o exemplo dos patinadores Frederico e Eduardo, né? As forças internas em que um exercia sobre o bastão que segurava, formando ali um sistema, as forças internas não eram capazes de alterar o centro de massa de lugar, né? Então, ali o momento era zero o tempo todo, ainda que individualmente eles estivessem em momento linear. Não vamos confundir o momento com energia, hein? Já a gente vai falar de energia. O momento, vou até colocar aqui, lado a lado. Vou colocar aqui do lado esquerdo momento linear. O momento linear, no caso de um sistema, é Pzão igual
ao momento linear da primeira partícula mais o momento linear da segunda partícula mais até a última, tá? Momento da enésima partícula. Nós também podemos simplificar isso como sendo a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Daqui a pouquinho, nós vamos falar em energia cinética. Você vai ter aqui a energia cinética, que nós estamos utilizando a letra K, do seu sistema, é igual à energia cinética da primeira partícula, energia cinética da segunda, mais a soma das energias cinéticas. Mas nós podemos escrever a energia cinética do sistema como sendo a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa do sistema ao quadrado, dividido por 2. Então, observe que nós temos velocidade no momento e temos também velocidade na energia cinética. É essa confusão entre momento e energia cinética e o Halliday aqui está propondo que vocês não cometam, tá? Não confundam uma coisa com a outra. Vamos ali para o teste 6. O teste 6 diz assim: um artefato inicialmente em repouso em um peso sem atrito explode em 2 pedaços. Então, olha só, um artefato em repouso. O artefato, sendo o nosso sistema, ele terá momento linear nulo, porque foi dito que ele está em repouso. Então, vou colocar aqui T6 de teste 6. Então, momento inicial do meu sistema é igual a zero. Tá? Vou colocar aqui vetor nulo, né, já que é uma propriedade vetorial, o momento linear. Então, ele explode em 2 pedaços que deslizam pelo piso após a explosão. O que eu já posso escrever aqui? Eu posso escrever que o momento final, ou pós-explosão, é igual ao momento do pedaço 1 mais o momento do pedaço 2. Olha, até agora nós já podemos escrever tudo isso de informação. Um dos pedaços desliza no sentido positivo do eixo X. Opa! Então, calma lá. Antes de nós continuarmos, vamos considerar que o pedaço 2 desliza no sentido positivo. Tá? Então, X positivo. Se o pedaço 2 desliza ao longo do X positivo, o que eu já posso afirmar? Que o pedaço 1 desliza ao longo de X negativo. Professor, como é que você sabe disso? Presta bem atenção. Se o sistema é um sistema isolado, isso é igual a isso. Portanto, esse cara aqui, ele é zero.
né? Vetorialmente, ele é zero. Se você sabe que o x, você tem uma parte que vai para o x positivo, o que tem que acontecer com a outra para que a soma vetorial seja negativa? Perdão, para que a soma vetorial seja nula. Tem que estar no sentido negativo. Tá bom? Por isso que a gente pode já afirmando isso. Vamos ver o que pergunta o item A. Qual é a soma dos momentos dos dois pedaços após a explosão? Acho que já está respondido. É zero. O segundo pedaço pode se mover em uma direção diferente da do eixo X? Não, não pode. Por quê? Porque é dito, um artefato inicialmente em repouso, em um piso sem atrito, explode em dois pedaços, que deslizam pelo piso após a explosão. Um dos pedaços desliza no sentido positivo do eixo X. Então, se você tem um pedaço deslizando no sentido positivo do eixo X, o outro pedaço ele também tem que estar na mesma direção. Ele necessariamente tem que estar na mesma direção. Tá? Lembrando, toda direção tem dois sentidos. Se você conhece a direção e o sentido do movimento pós-explosão de um dos pedaços, com certeza você sabe a direção do segundo. Com certeza, porque a direção necessariamente é a mesma. Se é o eixo X, é o eixo X. Agora, o sentido, você tem que aquela soma tem que dar zero. Tá? Então, o segundo pedaço pode se mover em uma direção diferente da do eixo X? A resposta é não. E C, qual é a orientação do momento do segundo pedaço? É o sentido negativo. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Nós temos como resposta da A zero, B não e C, sentido negativo do eixo X. Vamos para a seção 6. Na seção 6, vamos conversar sobre momento e energia cinética em colisões. Quais são os objetivos? Saber a diferença entre colisões elásticas, colisões inelásticas e colisões totalmente inelásticas. Aliás, o professor já acabou comentando algo sobre coeficiente de restituição, que é algo que será ainda explicado. Tá? Saber que em uma colisão unidimensional, os objetos se movem na mesma linha reta antes e depois da colisão, embora isso aqui nós já tenhamos utilizado. Né? Nós já tenhamos ali, inclusive, utilizado esse raciocínio no teste 6. A diferença é que o teste 6 foi uma explosão, enquanto que nós teremos ali agora uma colisão, como entre duas bolas de bilhar. A lei de conservação do momento linear a uma colisão unidimensional em um sistema isolado, para relacionar os momentos dos objetos antes e depois da colisão. E, por fim, saber que, em um sistema isolado, o momento e a velocidade do centro de massa não são afetados por colisões entre objetos do sistema. Aqui nós também já abordamos antes, quando o professor utilizou o simulador de colisões. Tá? Então, penso eu que esses dois objetivos aqui já estão praticamente cumpridos. Mas vamos seguir aqui para a apresentação da seção 6. Nós vamos dividir as colisões basicamente em três tipos. Tá? As colisões podem ser do tipo elástica, inelástica e totalmente inelástica. Quais são as características das colisões elásticas? A energia cinética total é constante. Isso é uma característica. Então, o professor vai escrever aqui, ó, colisão, ou melhor, colisões elásticas. Você vai ter que a energia, vou
escrever com K. A energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Isso caracteriza colisão, colisão elástica, tá? Segunda característica, é uma aproximação razoável em muitas situações, verdade. Você pega ali colisões entre bolas de bilhar, é um exemplo. Se você pega, se você pega, tem um brinquedo que agora já não está mais tão na moda. Aliás, não está nada na moda. Ele explorava isso daqui. Não sei se vocês, de repente, é do tempo de algum de vocês. Sabe um brinquedo que você tinha uma argola, que você segurava, aí desciam dois fios e tinham duas esferas aqui, geralmente de plástico. Aí a criançada começava a bater assim devagarinho, ela, pá, 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 e depois, né, ali era uma colisão praticamente elástica. Ah, na prática, uma parte da energia cinética, mesmo que pequena, é sempre convertida em outras formas de energia. Vou até aproveitar o mesmo brinquedo que o professor lembrou. Pá, pá. Só de você escutar o barulho, só de você escutar o barulho do brinquedo, pá, pá, né? Já é uma forma de dissipar energia. Embora que nesse brinquedo, quando a criança está brincando, né, ela está inserindo energia ainda. Né, o chacoalhar aqui da mão está inserindo energia. Mas o barulho da colisão é uma forma de dissipar. Outra coisa, a, a própria colisão em si, o choque, a colisão ali, ela, ela converte parte da energia em energia térmica. Uma forma de deixar bem explícito isso, se você pega uma latinha de refrigerante de alumínio vazia e desce o porrete, pega um martelo, pega um piso e bate. Bate com o martelo, bate com gosto. Né? E depois coloca a mão na latinha, você vai observar que ela está aquecida. Porque a própria colisão em si, né, transfere parte da energia em energia térmica. Tudo bem? Em resumo, tudo isso é uma forma de dissipar energia. Colisões inelásticas. Característica: uma parte considerável da energia cinética é convertida em outras formas de energia. Então, quando você tem uma colisão entre dois carros, né? Logo que a colisão ocorre, cada um deles vai para um lado. Então, ainda que tenha energia logo após a colisão, esse choque, ele dissipa bastante energia. Tanto é que as pessoas, infelizmente, muitas vezes falecem dependendo da forma com que essa energia é dissipada. Né? Vocês podem observar que nas pistas de corrida, ou até mesmo nas curvas na rodovia, tem um guarda-reio. Quando a pessoa bate, a ideia é que a pessoa não tem aquela variação forte de momento linear, mas também não tem uma perda considerável da energia cinética do veículo. Então, o simples fato de logo após a colisão o automóvel continuar se movendo significa que ele não perdeu toda a energia no impacto. Né? Se perde toda a energia, aí o acidente é bem pior. E colisões totalmente inelásticas. Os objetos permanecem unidos após a colisão. A conversão de energia cinética para outras formas de energia é a maior possível. Se você pega uma esfera de chumbo e arremessa contra uma parede, o resultado é bem diferente de você arremessar contra a parede de uma bola de bilhar. Né? A colisão da bola de chumbo é quase totalmente inelástica. Ela bate e para. Né?
Vamos analisar aqui, ó, em uma dimensão, a colisão inelástica. A inelástica. Você vai ter a conservação do momento linear. Você vai poder escrever que o momento linear da primeira partícula mais o momento linear da segunda partícula, antes delas colidirem, é igual à soma dos momentos após elas colidirem. Agora, em uma colisão totalmente inelástica, você vai ter as duas partículas unidas após a colisão. Então, você vai ter aqui que a tá. Tá. Aqui eu iria dizer que você tem um M1V1I mais M2V2I do lado esquerdo. Só que essa equaçãozinha aqui diz respeito a essa situação, problema aqui, onde a velocidade da segunda partícula é zero. Portanto, esse M2V2I que estaria presente aqui, o produto é zero. Então você tem apenas M1V1I. O importante é, independentemente daqui, ó, dessa velocidade da massa 2 estar em repouso, aqui você teria M1V1I mais M2V2I. É igual à soma das massas das partículas após a colisão vezes a velocidade de ambas juntas, porque aqui você tem uma colisão totalmente inelástica. No caso da colisão inelástica, você tem a velocidade das partículas, mas após a colisão, ambas possuem velocidades diferentes e elas estão ali, não estão juntas, né? Não estão aderidas uma à outra após a colisão. Tá bom? A velocidade do centro de massa não muda, como nós já havíamos visto lá no simulador. Aquele x do simulador, ele te forneceria ali, conhecendo-se a sua velocidade, a velocidade do centro de massa, que é o momento total do sistema dividido pela massa total do sistema. A figura 16 mostra vários estágios de uma colisão totalmente inelástica. Então você tem a partícula 1, que vai colidir com a partícula 2, onde a partícula 1 tem uma velocidade inicial e a partícula 2 uma velocidade nula. Após a colisão, ambas permanecem juntas, deslocando-se com a mesma velocidade para a direita. O que eu quero que você repare é que, tratando-se do centro de massa, né, que é um xzinho que está ali, vocês podem reparar o xzinho, esse xzinho ele se move com velocidade constante, inclusive no momento da colisão. Ó. Conforme o tempo passa, a velocidade se move de forma constante. Vamos para o teste 7, último teste do dia. O corpo 1 e o corpo 2 sofrem uma colisão perfeitamente inelástica. Perfeitamente inelástica. Então, só com o que está dito aí, vamos aqui para a lousa e vamos escrever isso aqui, ó. Teste 7. Né? Teste 7 diz que você tem uma colisão perfeitamente inelástica. Então, você tem dois corpos, a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1 mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2 é igual. Se é perfeitamente inelástica, ambas as massas formam um único corpo após a colisão e deslocam-se com uma velocidade v. Vamos continuar com a leitura. Qual é o momento linear final dos corpos se
os momentos iniciais são, respectivamente, 10 quilogramas vezes metro por segundo e 0. Então, vamos lá. Então, você tem, em uma situação, você tem que isso daqui vale 10 e isso daqui vale 0. O lado esquerdo, ele tem que ser igual ao lado direito, correto? Você sabe que o lado direito é o momento total do seu sistema inicial. Se você tem como... Espera aí que aconteceu um acidentezinho aqui, pessoal. O professor mexeu a cadeira aqui e passou com a rodinha da cadeira em cima do pelo do cachorro. Mas, enfim, dando continuidade aqui. O momento inicial do seu sistema, antes da colisão, é a soma dos momentos das partículas que compõem o sistema. Como você sabe que é 10 mais 0, então o momento inicial é igual a 10 quilogramas vezes metro por segundo. Se você tem uma colisão, seja ela perfeitamente elástica, inelástica ou perfeitamente inelástica, o momento final do seu sistema tem que ser igual. Portanto, né, tem que ser 10 também. 10 quilogramas vezes metro por segundo. Tá? Então, essa é a resposta aí do item A. No item B, 10 e 4. Qual que deve ser a energia? Energia não, momento linear final depois. Bom, seguindo a mesma lógica, tem que ser 14. No item C, 10 e menos 4. Seguindo a mesma lógica, tem que ser 6. Né? Então, está aqui a resposta dos nossos itens, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, mandem lá no grupo de WhatsApp. Professor, eu estou perdido na disciplina. Nós estamos em setembro, eu ainda estou perdido. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou mandar para você de novo aqui, ó, o WhatsApp do professor. WhatsApp do professor. Né? Só mandar o seu nome completo. Você tem que estar na disciplina do curso de Física EAD da UEM, tá? Senão você não entra no grupo. 9121 0123. Mas eu acredito que todos aí já estejam. Beleza? Então, até a nossa próxima videoaula amanhã.